Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 10ª aula ao vivo no nosso quadro Mão na Massa. Essa aula que, caso tenha chegado de paraquedas aqui, tu caiu de paraquedas nessa aula ao vivo, não sei se tu está assistindo ao vivo, está assistindo gravado depois, mas como que funciona tudo por aqui? Deixa eu te explicar rapidamente antes da gente entrar nesse conteúdo de hoje que é muito forte, muito esclarecedor. Toda quarta-feira às 5h57 e toda a sexta-feira às 11 horas da manhã eu faço uma aula ao vivo no YouTube justamente para ajudar as pessoas a terem uma mentalidade financeira mais apurada e a investirem melhor o seu dinheiro, de forma a terem rentabilidades muito maiores com seus próprios investimentos. Na quarta-feira a gente se dedica mais a essa parte da mentalidade, a exercer justamente a base, conseguir desenvolver a base de tudo. E na sexta-feira a gente coloca a mão na massa e realmente aprende o conhecimento prático. Isso não significa que o conhecimento de quarta também não seja prático, porque o foco de toda a live aqui é passar um conteúdo que eu consiga sair da live e já aplicar esse conteúdo na prática para mudar, para transformar vários resultados na minha vida, certo? Só que eu preciso trabalhar tanto a mentalidade quanto justamente as ferramentas, as técnicas necessárias para eu ganhar mais dinheiro e para eu conseguir, além de ganhar, conseguir manter mais esse dinheiro, certo? E por isso que, poxa, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Não adianta eu pegar um martelo, eu tenho a ferramenta certa, e eu começar a bater para tentar enfiar um prego na parede, eu bater com a parte de madeira. Né? Então eu preciso ter uma base, eu preciso ter a mentalidade para eu ter a técnica. E não adianta nada eu ter a mentalidade se eu não tenho a técnica, a ferramenta. Então essas coisas têm que andar juntas. O conhecimento a respeito de tudo isso tem que andar lado a lado, certo? E essa aula aqui vai durar entre 30 e 40 minutos, então o que tu faz agora? Se tu te dedicou a aprender justamente entre tantas opções onde investir na renda fixa, foque comigo, tira as distrações, elimina todo tipo de distração que tu possa vir a ter, notificação do celular, computador, elimina tudo. Foque comigo que eu vou te explicar o passo a passo para tu identificar justamente isso. Entre tantas opções, porque esse é o tema da nossa aula de hoje, entre tantas opções que a gente tem para investir em renda fixa, né? Existe lá, até coloquei na thumbnail desse vídeo, tem o CDB, LCI, LCA, Debenture, CRI, CRA, LC, títulos públicos, vários tipos de títulos públicos. Onde que eu me encaixo nisso? É tanta opção que eu não sei o que fazer. Na verdade, a maioria das pessoas, 65% dos investidores investem na poupança. 65% das pessoas que investem jogam lá o seu dinheiro para a poupança. Por que isso? Muitas vezes é porque são tantas opções que isso se torna pior do que não ter nenhuma opção. Porque quando eu tenho opções demais eu fico paralisado porque eu não sei o que fazer. Parece que é tanta coisa que eu tenho que aprender e aí a gente fica meio com esse sentimento, nutrindo esse sentimento de medo e fica paralisado. Ah, não, é coisa demais. Eu não vou nem investir tempo nisso, é melhor eu ficar na poupança porque é muito tempo que eu vou gastar para conseguir aprender isso. Só que na verdade não. Na verdade não, eu vim justamente aqui fazer essa aula para clarear, colocar uma luz nesse caminho e ficar muito mais fácil a tua tomada de decisão. Então a gente vai falar sobre todas essas modalidades de investimento, não vamos entrar em aspecto uma a uma, mas saindo daqui tu vai saber qual a melhor relação de risco-retorno, onde é melhor investir o teu próprio dinheiro. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, isso é simplesmente uma análise muito bem fundamentada que vai clarear o caminho para tu tomar a tua própria decisão de investimento, certo? Mas a gente vai aprender justamente hoje isso, entre tantas opções, onde investir o meu dinheiro na renda fixa. E primeiro, para a gente alinhar conhecimento, eu preciso te explicar o que é um investimento de renda fixa. Eu não sei se tu já sabe ou não o que é um investimento de renda fixa. Existe o investimento em renda fixa e renda variável. Hoje a gente vai falar em renda fixa. O que é isso? Na verdade, todo investimento de renda fixa ele é um empréstimo. Só que é um empréstimo ao contrário. Quando eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu vou num banco, vou numa financeira e peço um empréstimo para aquele banco, para aquela financeira. E o que acontece? O banco me empresta um dinheiro, em troca eu tenho que pagar uma taxa de juro para o banco ou para a financeira, certo? É tudo acordado antes na negociação ali, quando a gente fecha o contrato, é tudo acordado ali. Durante quanto tempo esse dinheiro vai ficar emprestado para mim, como que vai ser a forma de remuneração, quanto de juro que eu vou pagar, quando que eu vou pagar esses juros, tudo eu sei antes do investimento. Certo? Antes do empréstimo, perdão. Tudo eu sei antes justamente de pegar esse empréstimo, antes de assinar esse contrato. Quando eu invisto em renda fixa, é justamente o contrário. Como assim o contrário? É justamente ou o governo, ou bancos, ou empresas pedindo dinheiro emprestado para mim, que sou investidor. Então,
pessoas que têm dinheiro, que pouparam dinheiro por algum tempo, elas têm dinheiro sobrando, certo? E tem empresas, bancos e o próprio governo que precisa de dinheiro para tocar os seus negócios. E aí eles pedem esse dinheiro emprestado para o investidor e pagam uma rentabilidade específica, certo? Cada investimento vai ter um tipo de rentabilidade, uma taxa de rentabilidade diferente, pagam essa rentabilidade pelo empréstimo desse dinheiro. Porque é igual funciona como um aluguel de um imóvel. Se eu faço uso do imóvel, se eu alugo um imóvel, eu estou pagando uma parcela mensal, certo? O aluguel para o dono do imóvel porque ele me emprestou, ele me alugou esse imóvel. Com dinheiro é a mesma coisa. Se eu emprestar meu dinheiro para alguém, eu vou ser remunerado porque eu aluguei esse dinheiro para alguém, certo? Isso é um investimento de renda fixa. É só tu pensar assim, é um empréstimo ao contrário. E aí, quem que me pede esse dinheiro emprestado, né? Quem que pode me pedir? Já te adiantei essa informação. São 3 tipos de emissores que nós chamamos. A gente pode chamar de devedores, porque são pessoas que pegaram empréstimo, então elas devem um dinheiro, né? Devedores ou emissores. Quais são os 3 tipos de emissores? Primeiro, que a gente está mais acostumado, que a gente tem mais, acaba lidando mais durante a vida, são os próprios bancos. Os bancos, eles pedem dinheiro emprestado para tocar em seus negócios. Porque não sei se tu sabe ou não, mas os bancos eles podem se alavancar em até 30 vezes. Ou seja, se eu tenho um banco e eu tenho R$1, eu consigo emprestar até R$30 com esse R$1 que eu tenho, por várias estratégias que são utilizadas. Além disso, os bancos eles captam dinheiro através de investimentos, né? Investidores, eles entregam dinheiro para o banco para ser remunerados a uma determinada taxa de juro, certo? E aí o que o banco faz? Ele pega aquele dinheiro do investidor e empresta para outra pessoa, cobrando juros muito maiores. E ele ganha dinheiro justamente nessa diferença, do quanto ele paga de juro para o investidor e quanto ele cobra de juro de uma pessoa que pega um empréstimo, certo? Então esse é o caso do banco. Existe outro tipo de emissor que são empresas. Sim, a maioria das empresas elas têm dívidas. Inclusive é interessante uma empresa ter um certo nível de dívida que seja saudável, porque ela consegue simplesmente pagar menos imposto de renda porque ela paga juros pelos empréstimos que ela fez, né? Então, para uma empresa é interessante ela ter um certo nível de endividamento, porque dessa maneira ela vai estar pagando juros sobre esses empréstimos que ela fez e esses juros ela consegue deduzir do lucro que ela vai ter que pagar imposto de renda. Então ela consegue pagar menos imposto de renda tendo dívidas, certo? Ela conseguindo captar esse dinheiro de terceiros, pegando empréstimos, pegando dívidas, ela consegue escalar mais o negócio, fazer o seu negócio crescer mais. Por isso que é interessante para as empresas também pegarem empréstimos e terem dívidas, desde que seja num nível saudável. O terceiro tipo de emissor que existe é o próprio governo. Muitas vezes a gente está acostumado a escutar por aí, mas a gente não pensa exatamente como funciona. Às vezes a gente não tem a exata visão de como funciona. Sobre os títulos públicos e o Tesouro Direto. Títulos públicos nada mais são do que um empréstimo que o governo faz com a gente, que é investidor, que tem dinheiro sobrando. Então a gente vai lá, empresta um dinheiro para o governo, para ele tocar os seus negócios, e aí ele me paga uma certa taxa de rentabilidade específica, certo? Esses são os 3 tipos de emissores, os 3 tipos de instituições que pedem dinheiro emprestado para o investidor. E aí, quando a gente fala em bancos, a gente está falando sobre títulos bancários. Sempre que eu falo em investimento de renda fixa, eu falo de títulos de dívida. Títulos de dívida e investimento de renda fixa é a mesma coisa. Por quê? Lembra? Investimento de renda fixa é um empréstimo. Todo o empréstimo é um título de dívida. Então, se eu investir em um título público, aquele é um título da dívida pública. Se eu fui lá e investi em um título público, é um título da dívida pública e eu acabei emprestando dinheiro para o governo. Se eu investir em um CDB, por exemplo, num banco, esse é um título de dívida bancária, certo? Porque eu emprestei esse dinheiro para o banco. Se eu investir em uma debenture, esse é um título de dívida de uma empresa. Eu emprestei dinheiro para uma empresa e ela vai me pagar uma certa rentabilidade. Então eu sempre faço esse link. Quando eu falo em bancos, eu estou falando sobre títulos bancários. Quando eu falo em empresas, eu estou falando de título de empresas, sempre título de dívida. Quando eu falo no governo, eu estou falando em títulos de dívida pública. Então, títulos públicos, certo? E é justamente nesses 3 pontos que a gente vai se ater aqui nessa aula, que eu vou justamente clarear o caminho para tu conseguir identificar em quais dessas 3 chaves, em quais desses 3 tipos de títulos seria mais indicado tu investir o teu próprio dinheiro. Como que eu vou saber isso? Saber exatamente onde que seria melhor? Eu vou clarear o caminho, eu vou te mostrar vantagens e desvantagens de cada lugar e te falar, inclusive, onde está o meu próprio dinheiro nesse bolo todo, onde eu invisto meu dinheiro dentro dessas 3 possibilidades diferentes, certo? Então vamos lá.
Quando a gente fala em títulos bancários, eu estou me referindo a CDB, LCI, LCA e LC, que são os principais títulos bancários que existem. Tem também a própria poupança, mas não vamos nem nos ater à poupança aqui hoje, certo? Porque a poupança é a pior modalidade de investimento que existe no Brasil, então não vou me ater a ela. Se tu tiver alguma dúvida, eu tenho um vídeo no canal em que eu falo realmente sobre o porquê a poupança é tão ruim. É só tu dar uma procuradinha ali que tu acha, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo esse link que eu falo, explica exatamente a poupança e por que ela é tão ruim e a pior modalidade de investimento que existe. Então, quando eu estou falando de títulos bancários, eu estou me referindo a investimentos no banco, que estão disponíveis lá para mim. CDB, LCI, LCA e LC principalmente. No caso da LC, ela é emitida por uma financeira, não por um banco, mas também é um título muito procurado e se enquadra nas mesmas características. A única diferença é que ela tem um risco um pouco maior, porque as financeiras são mais agressivas, mais arriscadas no seu próprio negócio do que os bancos, certo? E o que acontece? Na maioria dos casos, quando eu invisto em CDB, em LCI, em LCA ou em LC, eu não tenho liquidez. Eu não tenho liberdade de me desfazer daquele investimento quando eu quiser. Na maioria dos casos, o CDB, LCI, LCA e LC, eu tenho que investir e aguardar chegar a data do vencimento. Porque todo empréstimo tem um certo prazo. Todo investimento, exceto a poupança, também tem um certo prazo que eu tenho que respeitar. E a maioria dos CDBs, LCIs, LCAs e LCs não tem a chamada liquidez diária. Se tiver, tudo bem, eu posso me desfazer a qualquer momento. Para as LCIs e LCAs eu tenho que esperar ali só uma carência de 90 dias, para as outras pode ser a qualquer momento. Investir hoje, se tem liquidez diária, amanhã eu já posso me desfazer desse investimento, mas a maioria não tem. Quando tem liquidez diária, a rentabilidade é jogada lá embaixo, vai lá para baixo. E eu fico com eu não tenho essa liberdade de poder justamente transformar o meu investimento em dinheiro, porque isso é liquidez. Isso é liquidez. Quanto maior a liquidez, maior a velocidade com que eu consigo transformar isso, o meu investimento, em dinheiro. E com títulos bancários eu não consigo isso na maioria das vezes. Além do mais, as melhores rentabilidades dos títulos bancários, elas são destinadas a investidores qualificados. O que é isso? É a casta que tem mais dinheiro lá no banco, tem mais dinheiro investido. O investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão investidos em valores mobiliários. O que é isso? Em investimentos. Em imóvel não vale, num automóvel não vale, não é de patrimônio, é realmente dinheiro investido no mercado financeiro, certo? Então as melhores rentabilidades sempre vão ficar para quem tem mais dinheiro. Se tu é um investidor que tem um pouco menos de grana, não chegou no teu primeiro milhão, tu vai ter que te contentar com rentabilidades menores. Justamente por isso que existem vários níveis nos bancos, né? Se for olhar, todo banco tem. Se for olhar Itaú, Personalité, tem Select, Banco do Brasil Estilo, tem vários níveis. E aí para cada nível tem um certo tipo de investimento e um certo nível de rentabilidade que a gente tem que se contentar. Então esse é um ponto bem negativo, a questão da liquidez também é outro ponto negativo. Em bancos médios, que não são esses grandes bancos que a gente está acostumado a lidar e a ver por aí, os maiores bancos do país, quando a gente olha para bancos médios, bancos um pouco menores, bancos estaduais, alguns outros bancos que são privatizados e eles oferecem taxas de rentabilidade muitas vezes maiores do que aquelas taxas de rentabilidade dos títulos públicos, por exemplo. E tem que ser maior. Um título bancário e um título de uma empresa só poderá vir valer a pena se ele pagar mais que um título público, porque um título público é o mais seguro que existe, né? Então, tem que remunerar mais. Só que, o que eu preciso me atentar, né? Quando eu falo entre bancos, quanto maior a rentabilidade de um investimento, pior é a situação financeira do emissor. Sempre que eu pensar em investimento em renda fixa, é assim que funciona. Quanto maior a taxa de rentabilidade do investimento, quer dizer que mais mal das pernas aquele emissor, aquela empresa ou aquele banco está. Por quê? Por que ele vai estar me pagando uma alta rentabilidade? Por que ele vai estar me pagando isso se ele consegue captar dinheiro a uma rentabilidade mais baixa? Por que ele aumenta essa taxa de rentabilidade de investimento? Porque ninguém está querendo emprestar dinheiro para ele, é uma taxa de rentabilidade mais baixa. Então ele começa a subir essa taxa de rentabilidade dos investimentos para tentar convencer os investidores a emprestarem dinheiro para aquela determinada empresa, para aquele determinado banco. Às vezes a gente fica muito feliz, poxa, achei um CDB que rende 120% do CDI, enquanto um Tesouro Selic, que é um título público, rende 100% do CDI. Nossa, 20% a mais. E aí, eu te garanto que um investimento que renda 120% do CDI é muito mais arriscado. Porque se o próprio banco, ele pode pedir dinheiro emprestado para um outro banco pagando 100% do CDI,
Se ele está pedindo 120, está oferecendo 120% do CDI para um investidor, o que aconteceu nessa transação, nesse meio tempo? Certamente ele já tentou captar a 100% do CDI com algum outro banco e o banco não quis emprestar para ele. Tentou captar com investidores a 100% do CDI, não deu. A 105, não deu. A 110, não deu. Ele está elevando de tão ruim que está a situação financeira dele. Então, quanto maior a rentabilidade, pior é a situação financeira da empresa. Maior é o risco de calote, maior é o risco de, além de eu não receber os juros que eu deveria receber por ter emprestado dinheiro, eu posso não receber todo o valor total daquele dinheiro que eu emprestei para o próprio banco. E aí tu pode estar pensando agora, não, mas tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Realmente existe. O FGC é uma instituição privada, tá? Uma instituição privada formada pelos bancos que garante para os investidores uma cobertura de até R$250 mil por CPF por conglomerado financeiro. Então digamos que eu tenha R$250 mil no banco A, investidos, tenho 250 mil no banco B, 250 mil no banco C, eu vou estar assegurado se eu investir até 250 mil, se eu tiver até 250 mil reais em conta corrente, conta poupança e títulos bancários em cada banco, certo? Separadamente. Eu tenho essa cobertura realmente. Lembrando que tem um limite de R$1 milhão até a cada 4 anos. Então, se em um dado momento um banco veio a falir e eu tinha 240 mil reais lá investidos naquele banco, contando o dinheiro que eu emprestei mais todos os juros acumulados, eu tinha 240 mil reais lá, o que vai acontecer? Se o FGC tiver dinheiro, presta bem atenção nessa frase, se o FGC tiver dinheiro, ele vai, depois de algum tempo, me devolver esses 240 mil reais, justamente que eu perdi porque o banco veio a falir. E aí, a partir daquele momento, até os próximos 4 anos que vem à frente, o meu limite não é mais em R$1 milhão. O meu limite agora é 1 milhão menos 240 mil. Então vai ser de 760 mil reais. Quando finalizar esses 4 anos, aí ele volta a ser 1 milhão novamente, certo? Mas o máximo que eu posso resgatar num período de 4 anos do FGC é 1 milhão de reais. Então se tu tem, por exemplo, em algum momento tu pensa em ter mais de 1 milhão de reais investido em títulos bancários, jamais, porque aí tu corre o risco da ruína. Mas mesmo assim, o que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008, na crise do subprime, na crise de 2008 lá nos Estados Unidos? O FGC americano quebrou. Ele não teve dinheiro para pagar todo mundo. Lá naquela época quebrou o segundo maior banco do mundo, o Lehman Brothers. E ele não teve dinheiro para pagar todo mundo. Lá era uma instituição estatal, não privada como é no Brasil. Então lá o que o governo fez? Ele deu o seu jeito, imprimiu dinheiro e pagou a conta de todo mundo. Ele devolveu o dinheiro para todos os investidores que perderam dinheiro com a quebra dos bancos lá em 2008. Só que aqui no Brasil, o FGC é uma instituição privada, formada pelos próprios bancos. Não é uma instituição pública, não é estatal. E será que, se acontecer aqui no Brasil um cenário de crise e alguns bancos grandes vierem a falir, o FGC vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Certamente pode acontecer com que não tenha dinheiro para pagar todo mundo. E eu prefiro não conviver com a dúvida de se o governo vai realmente assumir essa conta, ele vai realmente pagar todos os investidores que perderam dinheiro por causa dessa crise ou não. Eu não prefiro contar com esse risco, né? Eu não sou mãe de Ná, não sei se isso vai acontecer, né? Então eu prefiro contar com aquilo que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Sobre a minha decisão do investimento. Eu não vou fazer um investimento da esperança, né? Que é eu investir meu dinheiro e ficar rezando para que caso aconteça algo errado, o governo venha assumir. Não, isso é investimento da esperança, não é investimento de quem está na rota da riqueza, certo? Então existe esse problema e o setor bancário ele é muito frágil a momentos de crise, certo? Porque no cenário de crise, o que acontece? Os bancos eles sobrevivem de tarifas e também emprestando dinheiro. No momento em que acontece uma crise, o que acontece? As empresas começam a vender menos. As empresas para as quais o banco emprestou o seu próprio dinheiro. E o dinheiro dos investidores, né? Porque lembra, o dinheiro que ela empresta é tanto seu quanto dos investidores que investem no banco e assim ele pega esse dinheiro para emprestar para outras pessoas e para empresas. Mas o que acontece no cenário de crise? As pessoas, muitas ficam desempregadas, elas começam a resgatar os seus investimentos porque estão precisando. As empresas começam a vender menos, com isso elas lucram menos e algumas vezes não conseguem pagar toda a sua dívida, certo? E aí o banco fica justamente nessa situação em que ele para de ter aquele dinheiro que ele tinha do investidor, o investidor começa a sacar dinheiro, isso sai dinheiro da mão do banco, e além de sair dinheiro da mão do banco, o banco começa a parar de receber de algumas empresas o pagamento das dívidas, porque elas estão passando por um momento de crise, e aí o banco realmente pode vir a falir nesse cenário, certo? Não existe banco grande demais para quebrar.
O segundo maior banco do mundo quebrou em 2008 e por que aqui no Brasil não pode acontecer a mesma coisa, não é? E aí a gente pensa aquela questão do 120% do CDI. Beleza, hoje, a gente olhando o cenário atual hoje, no dia que eu estou fazendo essa aula, eu ganhar 120% do CDI significa eu ter 1% a mais de rendimento ao ano. 1% a mais de rendimento ao ano. Só que ao mesmo tempo, eu corro o risco de deixar ter o meu dinheiro, por exemplo, sem rentabilidade nenhuma durante 2 a 3 meses caso o banco onde eu estou investindo venha a falir. Porque o FGC pode demorar todo esse tempo para me devolver o dinheiro que eu perdi por causa da falência de um banco. E aí, 2 a 3 meses, meu dinheiro sem estar rendendo, isso corresponde a mais de 1%. Certo? A mais de 1%. Então, será que vale essa rentabilidade adicional de 1%, eu investindo num banco super arriscado para ter um pouco a mais de rentabilidade? E aí, outra situação, eu também corro o risco de perder todo o meu dinheiro investido, todo o meu capital investido. Se eu botei 10 mil reais, se eu botei R$1.000, se eu botei 50 mil reais, eu posso perder tudo isso se o FGC não tiver dinheiro para pagar. E se ele não tiver dinheiro, ele não paga. Ele não paga. E o governo não tem a obrigação de justamente ir lá e quitar, pagar os investidores que não conseguiram ser cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então é complicado. Qual a conclusão que eu tiro de tudo isso? O risco se eleva muito frente à rentabilidade adicional que eu posso ter. O risco se eleva demais frente à pequena rentabilidade adicional que eu posso ter. Isso é o que eu tiro de conclusão sobre os títulos bancários. Quando a gente vai olhar títulos de empresas, aí a gente não está mais falando de CDB, LCI, LCA, LC. A gente está falando agora de debêntures, CRIs e CRAs, que são modalidades de investimento justamente modalidades em que a gente empresta o nosso dinheiro para empresas, certo? Só que aí tem alguns pontos, algumas características que a gente tem que atentar nesse momento. O investimento mínimo geralmente é muito maior do que tanto títulos públicos quanto títulos bancários. O investimento mínimo vai ficar na casa de 1.000 a 10 mil reais. Geralmente aí está rondando 9, 10 mil reais o investimento mínimo em debêntures, CRIs e CRAs. Então não é tão acessível assim. Além disso, alguns títulos, vários títulos, como essas debêntures, CRIs e CRAs, elas são restritas somente a investidores profissionais e investidores qualificados. O que são investidores profissionais? Investidores profissionais são aqueles certificados, aqueles que têm algumas certificações no mercado financeiro e eles podem investir diretamente nesses títulos. É como se o governo, por exemplo, no momento em que autoriza que existam esses títulos que são destinados só a investidores profissionais e qualificados, dissesse, não, tu que não é profissional ou não é qualificado, tu não tem a competência para analisar o risco desse negócio, por isso tu não pode entrar. É mais ou menos isso. O investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão investidos, certo? As melhores oportunidades ficam para esses dois perfis. Então também, assim como nos títulos bancários, a gente tem uma barreira para acessar os melhores investimentos, aqueles que vão render mais e ter um risco mais controlado, ter essa relação risco-retorno melhor, certo? E a mesma visão a gente tem que ter para os títulos de empresas, tem que ter para os títulos bancários e de empresas. É a mesma visão. Que visão é essa? Quanto maior a rentabilidade do investimento, maior o risco do emissor daquele título. Mas se eu tenho uma rentabilidade alta em debêntures, CRIs e CRAs, quer dizer que a empresa está realmente mal das pernas, está com endividamento provavelmente alto, não está conseguindo resolver a sua situação e precisa de mais dinheiro, muitas vezes, para pagar dívidas que ela tem no curto prazo, não tem dinheiro para pagar, e ela conseguir postergar esse pagamento de dívidas para mais adiante. Muitas vezes é isso que acontece. Isso aconteceu, por exemplo, com a CEMIG há um ano atrás, mais ou menos. Ela teve que rolar essas dívidas e foi realmente um transtorno para ela conseguir rolar essas dívidas. O que é rolar a dívida? Ela tinha uma dívida agora, vencendo agora nos próximos anos, e ela não tinha dinheiro para pagar. Então ela precisou emitir debêntures, CRIs e CRAs com vencimento, com o prazo lá para frente, daqui 10 anos, para ela conseguir captar dinheiro, pagar essas dívidas e fazer uma rolagem das dívidas, certo? Isso acontece em muitos casos. Então, quanto maior é a rentabilidade, maior é o risco de eu perder todo o meu dinheiro investido nesse caso, porque é o risco de calote, né? O risco que a gente chama de risco de crédito. O risco de eu não ter de volta aquele dinheiro que eu investi, nem os juros, nem a rentabilidade do investimento, certo? Outra situação, o prazo ele é de 5 a 10 anos. Então a gente geralmente não tem prazos mais curtos para investir em debêntures, CRIs e CRAs. Sempre a gente tem que respeitar prazos mais longos, que vão de 5 a 10 anos. Geralmente está mais rondando a casa dos 8, 10, 12 anos. E aí o que eu penso? Quando eu vou investir e eu vou ter essa obrigação de ficar com o investimento por 10 anos, poxa, 10 anos,
são 2 mandatos e meio de presidente da República. 10 anos muda muita coisa. Olha como o Brasil era em 2000 e olha como era em 2010. Olha como o Brasil era em 2005 e olha como era em 2015. Olha como o Brasil era em 2015 e olha como o Brasil está ficando hoje. Então é muito diferente, né? Em 2005, lá no auge, a economia estava crescendo muito, ninguém sequer supunha que dali 9 anos, dali 10 anos, a maior crise da história do Brasil ia acontecer. Ninguém. Todo mundo estava investindo seu dinheiro porque estava feliz, estava eufórico, estava até, quem sabe, um pouco ganancioso e ninguém esperava isso naquele momento, certo? Então é muito complicado eu fazer uma análise para ter que manter esse meu título até 10 anos para frente, porque muita coisa acontece em 10 anos. Pensa em como tu imaginava a tua vida, como ela seria hoje 10 anos atrás. Muito provavelmente está totalmente diferente do que tu imaginava. Seja para bom, seja para o lado bom, para o lado ruim, ela vai estar diferente, porque a gente realmente não consegue prever o futuro, né? E 10 anos é muito, muito tempo. Certo? E as empresas também são muito frágeis em momentos de crise, o que aumenta bastante o risco do investimento. Então, se vem uma crise, as empresas, justamente aquele mesmo cenário que a gente conversou nos títulos bancários. Quando vem uma crise, uma empresa ela para de receber tanto dinheiro, para de vender tanto, porque os consumidores param de consumir, muitas pessoas ficam desempregadas, o consumo diminui, as empresas recebem menos e elas têm dívidas, elas já têm dívidas. Talvez, por não estarem entrando tanto dinheiro e elas ainda terem que pagar aquelas dívidas, elas vão ter que emitir mais dívidas. Aí elas vão ter que procurar investidores que aceitem emprestar dinheiro para elas. Como que a empresa joga para conseguir convencer investidores a emprestar dinheiro para elas? É elevando a taxa de rentabilidade. Só que, quanto maior a taxa de rentabilidade do investimento de renda fixa, maior é o risco de falência daquela empresa, maior é o problema financeiro que ela enfrenta. Porque a arma que ela usa para convencer o investidor a justamente investir nela, emprestar dinheiro para ela, é a taxa de rentabilidade. Então tem que ter muito cuidado nisso. A maioria das empresas, elas acabam pegando empréstimo num momento inapropriado, justamente em momentos de crise, quando a taxa de juros está alta, quando elas têm que colocar juros altíssimos. E isso aumenta ainda mais o problema das dívidas daquela empresa. E aí, para recuperar, para sair dessa, para se recuperar dessa situação, ela vai ter que dar um jeito, vai ter que se virar e vai depender muito da recuperação econômica que vem para ela conseguir vender mais. Então, ela acaba cavando um buraco cada vez maior e quem sabe seja um investimento da esperança, ela reza para conseguir sair daquele lugar usando suas várias estratégias do negócio, certo? E outra situação é que não há garantia para venda. Por exemplo, quando eu invisto no CDB, numa LCI, numa LCA, numa LC, eu tenho que, na maioria das vezes, esperar a data do vencimento, esperar chegar a data do prazo daquele empréstimo que o banco fez comigo. Quando eu estou falando de debêntures, CRIs e CRAs, eu tanto posso esperar a data de vencimento, como também eu tenho a possibilidade de vender antes da data de vencimento. Só que eu não consigo vender de volta para a empresa esse título. Eu não consigo vender esse título de dívida, essa debênture, esse CRI, esse CRA, de volta para a empresa. Eu vou ter que vender para outro investidor. Eu não consigo devolver para a empresa. Eu vou ter que passar isso para outro investidor. Só que para eu encontrar outro investidor que queira, é muito difícil. Às vezes demora dias, às vezes demora semanas. Se eu quero me desfazer daquilo rápido, eu vou ter que baixar muito o preço. Talvez se eu emprestei 1.000, eu vou ter que vender esse título de dívida a 900. Eu vou ter que perder um pouco de dinheiro nisso para eu conseguir encontrar alguém. Porque no Brasil, esse mercado é muito pouco desenvolvido. Ele é muito pouco líquido. Tem muito poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, que investem e ficam tentando comprar ou vender suas próprias debêntures, CRIs e CRAs. Geralmente quem mais faz isso são os próprios bancos, as instituições financeiras, são as próprias empresas. As pessoas físicas é bem mais, elas não veem muita atenção, não veem muita necessidade de investir nesse tipo de investimento. Então se eu entrar nisso, é muito provável que, se eu tiver que vender antecipadamente esse título, eu vou ter que baixar muito o preço dele e posso até ter prejuízo vendendo antes do prazo de vencimento daquele título, certo? E fica complicado, a gente faz uma análise para emprestar um dinheiro por 10 anos, não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 anos, pode vir a pior crise de todos os tempos, maior que a de 2014, 2015, e a gente vai no meio do caminho querer se desfazer daquele título, vai ter que vender a um preço muito baixo para conseguir se desfazer, vai ter prejuízo com isso. Então, eu tenho que entrar com foco de, se eu for investir nisso, eu tenho que deixar até a data de vencimento. Se as coisas melhorarem e eu conseguir vender esse título, por exemplo, o Brasil engatar uma recuperação econômica, a economia melhorar, e aí a empresa conseguir melhorar a sua situação financeira, talvez eu até consiga vender esse título com ágio,
tendo um lucro maior do que o esperado, mas isso é um bônus. Eu tenho que ter a certeza de que eu consigo chegar, realmente manter esse dinheiro investido até a data de vencimento, certo? E para esse caso não tem nenhum tipo de garantia como o FGC. Eu não confio, eu sou cético em relação ao FGC, mas querendo ou não, é algum tipo de garantia que a gente tem. Então não é algo a se desprezar, né? Não é algo a se desprezar, mas não tem aqui, não confio cegamente, mas quando a gente fala de títulos de empresas, não tem essa garantia do FGC. Conclusão de tudo isso, o risco se eleva ainda mais frente à rentabilidade adicional que eu posso ter. O risco se eleva ainda mais do que nos bancos frente à rentabilidade adicional que eu posso ter, porque eu não tenho nenhum tipo de garantia, né? Não tem nenhum fundo garantidor de crédito. Quando eu vou investir numa debênture, no CRI, um CRA, tem um documento chamado prospecto, eu tenho que ler esse documento, são várias cláusulas, centenas de páginas, e algumas poucas vezes são só dezenas de páginas. Lá diz todas as garantias que o investidor vai ter se a empresa falir, só que, poxa, tu vai ter que gastar muito tempo para ter uma pequena rentabilidade adicional e correr um risco muito maior. Então, na minha concepção, não vale a pena esse jogo. Já joguei esse jogo, já joguei o jogo dos títulos bancários, já joguei o jogo dos títulos públicos e por isso, com essa prática que eu consigo ter passado toda essa visão da vivência do negócio. Não vale a pena investir tanto tempo para ter uma pequena rentabilidade adicional e um risco muito, muito, muito maior. E aí a gente chega no terceiro tipo de emissor, que é o governo, justamente o governo. E o governo, quando a gente fala em governo, a gente está pensando nos títulos públicos. A gente está pensando no Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É um programa que foi desenvolvido em 2002 que possibilita com que os investidores, pessoas físicas, nós, pessoas, consigamos investir diretamente em títulos públicos. Consigamos emprestar dinheiro para o governo de forma direta. Antes disso, eu tinha que investir num fundo de investimento, eu tinha que pagar a taxa de administração para investir nesse fundo, para investir indiretamente em títulos públicos, certo? E aí, quando eu vou olhar as características justamente dos títulos públicos, quais são as características dos títulos públicos? Primeira questão da acessibilidade. É muito mais acessível que títulos bancários e que títulos de empresas. Justamente com R$30 eu já consigo investir em títulos públicos, certo? Eu não preciso comprar e investir em um título público cheio. Eu posso investir em 0,01 título a partir de R$30. Quando eu invisto em títulos públicos, eu tenho o direito de recompra daquele título pelo próprio governo. Então, se eu investir hoje num determinado título público, amanhã eu quiser vender ele, eu tenho a garantia de que o próprio governo vai recomprar aquele título de mim. Exatamente, o próprio governo vai recomprar aquele título de mim. Justamente, se eu vendi um dia depois, um dia útil depois, eu vou ter o meu dinheiro na conta na corretora. Então eu tenho uma liquidez muito maior, eu tenho mais liberdade nos meus investimentos, certo? Se eu vendi hoje num dia útil, hoje vai ser sexta-feira, né? Então, no dia que eu estou gravando justamente essa aula. Sexta-feira, segunda-feira, o próximo dia útil, o dinheiro está na minha conta. Se eu vendi na quinta, na sexta o dinheiro está na minha conta, certo? É diferente dos títulos bancários, onde eu vou ter que ir lá negociar com o banco e ver alguma maneira, muitas vezes eu vou ter que perder um pouco de dinheiro ou perder a rentabilidade do meu investimento para conseguir resgatar o valor, ou nem vou conseguir, certo? E com títulos de empresas, a liquidez é muito baixa, geralmente eu vou ter que diminuir muito o preço daquilo que vale mais. Aqui eu tenho uma relação mais justa, um direito de recompra pelo próprio programa do Tesouro Direto, pelo próprio governo nacional. Quando a gente vai analisar a segurança, né, a gente viu que realmente em situações de crise é complicada a situação dos bancos e das empresas, mas o governo ele tem um direito que ninguém mais tem. Né? Se ele está mal das pernas, se ele está numa situação financeira ruim, ele pode fazer justamente o que os Estados Unidos fizeram lá em 2008 para sair daquela crise do subprime. Ele pode justamente fazer o quê? Imprimir dinheiro, porque hoje não tem mais um padrão ouro. Até 1973 existia o padrão ouro. O que é esse padrão ouro? A quantidade de dinheiro em circulação era compatível com a quantidade de ouro que existia no mundo. Hoje não tem mais isso. Na verdade, toda moeda ela é, de certa forma, artificial. Então, o governo ele simplesmente ele liga para a casa da moeda e diz, ó, imprime tantos bilhões e ponto final. Isso vai gerar um certo transtorno na economia, a gente vai ter algumas consequências, mas o governo pode fazer isso para pagar as contas. Ele pode gerar dinheiro. Então, se ele precisar, ele imprime. Tem garantia melhor que essa? Isso é muito superior a uma garantia da FGC ou a garantia das empresas, né? Porque o governo ele realmente pode imprimir dinheiro. Além disso, existe a possibilidade de acontecer o quê? A gente conseguir vender, fazer uma venda antecipada desses títulos que a gente investe e ganhar mais dinheiro do que ganharia se continuasse
investindo nesse título até a data de vencimento. Isso se chama marcação a mercado. Marcação a mercado, que é o quê? Vamos pegar um exemplo. Tem um título chamado Tesouro Prefixado. Digamos que ele esteja rendendo hoje 10% ao ano, certo? Esse é o tipo de rentabilidade dele, 10% ao ano, certo? Só que essa taxa de rentabilidade ela varia. A cada 3 horas, mais ou menos, o Tesouro Direto ele atualiza as taxas de cada título público que a gente pode investir. Então, digamos que no intervalo de 15 dias, o que aconteceu? A reforma da Previdência foi aprovada. A reforma trabalhista já foi também encaminhada, está muito bem encaminhada. O que aconteceu? Existem mais investidores que, por causa de uma melhora econômica do país, que vai ser advinda dessas reformas estruturais que estão acontecendo no país, eles começam a investir mais em títulos públicos porque diminuiu o risco de investir em títulos públicos. Eles estão vendo que é vantajoso investir tendo como o governo um emissor daquela dívida. E aí o que eles fazem? Eles vão lá investindo em título público. Quando tem muita gente investindo, o governo não precisa de tanto dinheiro assim, ele tem um certo limite de dinheiro que ele precisa pegar emprestado para manter justamente tocando seus projetos. Quando ele tem muita gente comprando títulos, mais do que o necessário, o que o próprio Tesouro Nacional faz? Diminui a taxa de rentabilidade dos investimentos, dos títulos públicos. Então, digamos que no intervalo de 15 dias, essa taxa caiu de 10% para 9%. Só que tem uma regra também que todo o título, todo o tesouro prefixado vale R$1.000 no futuro, certo? Vale R$1.000 na sua data de vencimento, justamente no futuro, na sua data de vencimento. Então, imagina o seguinte, um dinheiro rendendo 10% ao ano vai ter que ter um certo valor, certo? Para chegar em R$1.000 na data do vencimento. Agora, se esse mesmo título, a sua taxa caiu para 9% ao ano, o preço desse título tem que se elevar para ele conseguir chegar nos mesmos R$1.000, porque agora ele vai estar rendendo sob uma taxa menor. Então o que acontece? Quando a taxa cai, geralmente o preço sobe. Quando a taxa sobe, geralmente o preço cai. Então isso que se chama marcação ao mercado. Isso que chama marcação ao mercado. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de, se a taxa cair daquele título que eu comprei, se aquela taxa cair, o preço vai se elevar. Eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de fazer uma venda antecipada daquele título, daquele investimento. E com isso eu tenho uma rentabilidade maior do que aqueles 10% que eu contratei. Justamente porque a taxa caiu e o preço se elevou ainda mais do que deveria. Ao mesmo tempo que eu posso, se eu quiser, manter o meu dinheiro investido até a data de vencimento. Eu justamente posso manter meu dinheiro investido até a data de vencimento. Então eu chamo isso que é um investimento com seguro, né? Eu faço um investimento em que eu posso ter uma rentabilidade muito superior. Eu, inclusive, ontem estava dando uma aula ao vivo para os meus alunos do método RRP e eu estava mostrando como que um investimento, eu comprei e investi num título público em outubro do ano passado, em outubro de 2018. E em menos de um ano eu estou com uma rentabilidade que anualizada ela está equivalente à inflação mais 43%. Inflação mais 43% em menos de um ano na renda fixa. Esse é o efeito da marcação ao mercado que eu te expliquei rapidamente aqui hoje. Então eu tenho essa possibilidade simplesmente de agora colocar o lucro no bolso, pegar esse 40%, colocar no bolso investindo na renda fixa. Isso é o que eu chamo de ganhar rentabilidade de ações na renda fixa. Tem como a gente fazer isso. E eu tenho esse seguro, certo? Porque ou eu vendo antecipadamente agora, ou se eu quiser eu mantenho até dado o vencimento. Se porventura a taxa do título venha a subir, o preço dele vai cair. E se eu vender antecipadamente, eu posso ter prejuízo. Isso tudo acontece também com as debêntures de crise crass. Só que lá eu tenho que procurar alguém para comprar o meu título, certo? Aqui o governo todo dia ele oferece direito de recompra do título. Então se acontecer isso comigo, se a taxa do título subir e porventura eu ver que, poxa, não vale a pena vender, eu simplesmente mantenho o meu dinheiro investido até a data de vencimento, que eu vou ter justamente aquela taxa contratada, que no exemplo que eu comentei aqui contigo seria 10% ao ano e tá tudo certo. Então eu tenho uma relação mais justa, eu tenho mais liquidez, eu tenho mais segurança, é mais acessível. A única coisa que eu vou ter que pagar é uma taxinha de custódia equivalente a 0,25% do valor investido ao ano. Então, se eu investir R$1.000, eu vou ter que pagar ao ano R$2,50, certo? R$2,50. É uma pequena taxinha que a própria bolsa cobra para ela intermediar essa negociação aí nos investimentos. Quando eu invisto em produtos bancários, eu não tenho essa taxa, e quando eu invisto em produtos de empresas, títulos de empresas, muitas corretoras cobram a taxa de custódia, que varia ali entre 10, 15, 20 reais que eu tenho que pagar mensalmente para poder manter o meu dinheiro investido nessas modalidades, certo? E qual é a conclusão que eu tiro de tudo isso?
Quando eu foco em títulos públicos, a minha relação risco-retorno é muito melhor. A minha relação risco-retorno é muito melhor, porque eu tenho um risco extremamente reduzido e um retorno justo com várias facilidades, com direito de recompra, com segurança, com liquidez, com a possibilidade de ganhar mais dinheiro do que o contratado se eu fizer a venda antecipada, com a possibilidade de manter o meu dinheiro investido até o vencimento. Então eu tenho muito mais possibilidades e um risco muito baixo. Porque querendo ou não, quando a gente investe na renda fixa, o nosso foco não deve ser multiplicar por N vezes o nosso dinheiro, porque eu estou investindo reais para ganhar centavos. Querendo ou não, é essa a relação. Eu invisto reais para ganhar centavos. Quando eu invisto em renda variável, aí sim eu invisto centavos para ganhar reais. Então, como que eu prefiro fazer os meus investimentos? Ao invés de eu colocar risco em ações, em fundos imobiliários, em dólar, em ouro, e colocar um risco que muitas vezes eu não estou nem atentando que tem tanto risco assim, se eu investir num CDB, numa LCI, numa LCA, numa debenture, num CRI, no CRA, eu vou estar com toda a minha carteira cheia de risco. E isso é muito mais arriscado do que eu pegar a maior parte dos meus investimentos e deixar numa estratégia super conservadora e eu pegar uma menor parte e colocar numa estratégia com risco, porque essa estratégia com risco, isso aqui pode transformar centavos em reais. Na renda fixa eu não consigo transformar centavos em reais. Só quando eu pego esses momentos em que a taxa cai muito, mas isso não acontece sempre. Tem como analisar, tem como identificar possíveis cenários em que isso vai acontecer, mas isso não acontece sempre, certo? Na renda variável é muito melhor essa relação. Então, se eu quero risco, eu vou colocar risco nos meus investimentos onde eu consigo transformar centavos em reais, não onde eu só consigo transformar reais em centavos, certo? Essa é a minha ideia do investimento, certo? Porque senão, ou eu vou estar com risco demais, jogando todo o risco embaixo do tapete, fazendo o que eu não vejo, eu invisto em CDB, estou seguro pelo FGC, não vai dar nada, eu estou investindo em debenture, em CRI, em CRA, aquela empresa vai dar certo, eu vou rezar, vai ser meu investimento da esperança, ou tem essa possibilidade, ou a segunda possibilidade é que eu vou me arriscar demais na renda fixa, que eu vou ficar com medo de ir para a renda variável, justamente lá onde eu consigo transformar centavos em reais, lá onde eu consigo multiplicar melhor o meu dinheiro. Frente a tudo isso, deixa eu te dizer exatamente onde eu invisto o meu dinheiro de renda fixa. 100% em títulos públicos, 100% no Tesouro Direto, que é a maneira mais vantajosa que a gente tem de investir em títulos públicos, justamente por essa estratégia com a maior parte do meu dinheiro de forma ultra conservadora e a menor parte com risco, mas um risco que tem a possibilidade de multiplicar o meu dinheiro por várias vezes. Eu tenho um limite de queda, mas não tenho um limite de alta. É uma assimetria positiva que eu chamo essa minha carteira de investimento, certo? E talvez você esteja pensando agora, tá bom, mas existem vários tipos de títulos públicos, existem vários locais onde eu posso acessar, tem o Tesouro Prefixado, tem o IPCA+, o Tesouro Selic, com juros semestral, sem juros semestral, tem várias possibilidades. E tu pode estar pensando, qual é o melhor investimento para eu fazer agora? Qual é o melhor investimento para eu fazer agora? Só que eu não tenho tempo aqui para te falar nessa aula qual é o melhor investimento para ter agora. E mais, eu já fiz uma aula ao vivo justamente sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo qual é o melhor investimento para tu ter agora, independentemente de quando tu tá assistindo esse vídeo. Pode acreditar, confia em mim. Nessa aula eu explico exatamente como tu faz para descobrir, para identificar qual é o melhor investimento para tu fazer agora, nesse exato momento, certo? Se tu tá com essa dúvida, tá com isso na cabeça, assiste essa aula, clica aqui nesse link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se tu está começando a investir agora, eu também fiz uma aula especificamente para mostrar qual é o passo a passo que eu tenho que seguir para começar a investir. Existe sim um passo a passo que eu tenho que seguir quando eu começo a investir. E eu fiz uma aula ao vivo justamente sobre isso. A gravação dela, justamente, o seu link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Certo, gente? E, por fim, tu que ficou comigo aqui até esse momento, eu vou te pedir uma coisa. Primeiro, deixa teu comentário aqui embaixo. Eu quero saber exatamente quais investimentos de renda fixa que tu tem hoje, ou que tu teve até hoje. Eu tô curioso para saber. E por que tu tem cada investimento desse? Só me conta quais são os investimentos de renda fixa que tu tem hoje ou que tu já teve. Deixa nos comentários que eu tô realmente curioso para saber isso. E se tu curtiu essa aula, o que tu faz agora? Deixa o teu like aqui embaixo, clica aqui em gostei, porque assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e ele organicamente mesmo vai acabar distribuindo para mais pessoas essa aula. Se essa aula te ajudou, fez algum sentido para ti, tenho certeza que tu quer compartilhar isso com outras pessoas. Então, clica aqui embaixo no gostei, clica aqui embaixo e deixa o teu like e também pega e compartilha nos teus grupos de WhatsApp para aquelas pessoas que realmente muitas vezes se sentem perdidas, não sabem exatamente onde investir por causa desse overload de informação, né? Tanta informação, tanta possibilidade que a gente acaba ficando parado.
né? Que acaba sendo pior do que só ter uma ou duas opções. Então, o que tu faz agora? Compartilha com essas pessoas nos grupos do WhatsApp, com teus familiares, para ajudar essas pessoas a investirem melhor o seu dinheiro e acessarem definitivamente a rota da riqueza. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.